Aristóteles, em sua obra Ética Nicômaco, ele fala um pouco sobre coragem, principalmente no livro 3, quando ele chama a atenção do seu filho sobre uma vida virtuosa e equilibrada. E ele coloca de forma ordenada o que é coragem. Coragem é um meio termo em que está entre temeridade e covardia. Esse meio termo, ele tira a pessoa dos extremos, porque a verdadeira coragem é o equilíbrio. Está entre dois vícios, e interessante num ponto central. Para inclinar para um lado ou outro é muito fácil. A falta de coragem é covardia, porque temer demais é fugir de tudo e até daqueles perigos necessários para se crescer. E o excesso é temeridade, que audácia precipitada, sem prudência, sem razoabilidade, sem a pessoa pensar realmente no que é o mais importante. Se é avançar, recuar e ter um certo grau de reflexão quanto às consequências da decisão tomada. O corajoso, ele sente medo, mas é um medo racional e controlado. Ele não vai para a temeridade, ele não vai para a dimensão de ser destemido, ou seja, ele sabe como agir, como pensar diante de uma situação limite, porque a coragem ela pode ser perigosa, sem que haja uma razoabilidade nela, e o medo também. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá a sua carta, ele fala que ele exorta os cristãos de Corinto a serem firmes na fé, fortes e corajosos. Por quê? Porque a ação corajosa nos faz pensar que é importante termos atitudes, tomada de posição, porque isso até afasta aquele fantasma do medo que, na verdade, ele não existe. Ele não é mensurável, ele incomoda. Há situações na vida em que nós precisamos agir de forma corajosa, sem medo e de uma maneira determinada, porque o medo ele paralisa, ele impede a caminhada, ele tira da pessoa uma capacidade de romper com limites, encontrando soluções de formas constantes e perseverantes, e abrindo caminhos para que essa pessoa possa trilhar da melhor maneira possível, sem que o medo seja um incômodo. E quando o medo de não prosseguir, ele paralisa a pessoa, o incomodando e tirando o foco, como aconteceu com Pedro, ele pediu a Jesus que o mandasse ir ter com ele ali sobre aquele mar da Galileia ali, e Pedro andou durante alguns metros, mas ele sentiu o vento, o medo, ele afundou-se. Jesus então o repreende, porque nesse momento é quando nós precisamos entender que para prosseguir, para ir em direção a um alvo, além de termos equilíbrios, capacidade de refletir as consequências, nós temos que ter determinação. Essa determinação pode ser pária, um páreo com a coragem. Agora, a coragem ela tem suas definições diversas, e isso nos leva a observar como podemos lidar com ela em várias situações, tanto de segurança como perigo, por meio de bravura ou capacidade de refletir, sempre percebendo que a capacidade humana de vencer medos sempre é gerada pela confiança em Deus. É uma coisa que não se explica, como que pode, aquilo que nós não vemos, mas ele nos fortalece, nos dá coragem para caminhar, para enfrentar os desafios da vida. E nós temos várias definições de coragem, mas do ponto de vista bíblico, é contrário do medo. É reconhecido como uma confiança, um poder descansar em Deus. O ser humano tem em suas mãos um desafio de amanhecer, abrir os olhos a cada dia da sua existência e numa determinação, numa disposição, num ânimo, enfrenta situações da vida que
às vezes pode desesperar e criar algumas inseguranças, mas pelo anseio de acertar a cada oportunidade que surge com o novo que sempre está nos ameaçando, e nós precisamos então nos colocar em prol de uma expectativa que é possível superar situações difíceis por meio de uma confiança de que nós temos aquele que participa dos momentos mais difíceis da nossa vida, que é o próprio Deus. Ele nos deu a presença dele através do seu Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, aquele que fica ao lado, que nos ajuda e nos abençoa. Nós temos coragem para enfrentar perigos. Esther, em sua história, rainha, diante de um rei, tomou decisão corajosa, colocando a sua vida em risco, mas para livrar o povo, seu povo, de um massacre, ela decidiu então encontrar-se com o rei, intercede e consegue vitória, e acontece algo impressionante. Nós temos Naamã, um homem mau, tentando dar fim à vida do Mardoqueu, e não consegue, muito pelo contrário, esse homem é exaltado e reconhecido, porque ali prevaleceu a coragem, e o desejo e a esperança de Esther e seu tio, que confiava e esperava em Deus. Quando o nosso desejo por justiça nos coloca num lugar de decisão, nós somos capacitados a enfrentar perigo e sustentar nossas palavras numa busca constante, numa defesa permanente, segura, sem medo daquilo que é o melhor e que faz sentido para a nossa vida e que compõe a nossa jornada cristã, a nossa fé. A vida cristã é sempre isso, uma busca da realização da nossa missão em direção ao avanço do Evangelho e da salvação em Cristo. Como Esther, ciente do seu papel ali naquele momento, porque o próprio tio disse para ela: olha, você está onde está porque Deus permitiu você chegar. Agora honre nessa oportunidade, fazendo um trabalho digno, com coragem, na defesa daquilo que é justo e bom, brilhando numa história que vai marcar todos aqueles que a conhecerem. E realmente é impressionante a história de Esther. Coragem para obedecer de forma incondicional, como nós vemos Abraão chamado por Deus para sair do meio da sua parentela, em direção à terra que ele não conhecia, mas crendo, ele confiou em Deus e deixou tudo para trás. Todo processo de obediência demanda coragem, porque é um movimento, não é estagnação. A fé ela não aceita acomodação, muito pelo contrário, é ir ao encontro do invisível, na certeza daquilo que se espera há de chegar. É preciso ter coragem para assumir um compromisso de obediência a Deus, perceber que portas serão abertas, possibilidades surgirão, e por meio da obediência e uma fé inabalável, vamos caminhando, vendo o invisível e vivendo e descansando numa promessa que nutre a nossa alma, a nossa vida. Fato é que toda escolha nos aproxima de Deus e nos leva por uma certeza de fé, que a vontade dele é soberana, expressa para nós a certeza de que a sua revelação, que cremos a palavra, é a palavra de um Deus fiel, que é galardoador daqueles que o buscam, que é fiel. Todo aquele que abre mão da sua própria vontade e de forma destemida segue cumprindo a vontade de Deus e verá novos desafios e também medos, mas sempre buscando o socorro bem presente na hora da angústia, que é o próprio Deus. É a coragem da obediência que gera paz nas decisões, limites, e cada experiência marcando a dimensão de uma fé que descansa e obedece. A obediência a Deus, a seus princípios, manifesta em sua palavra, demonstra crescimento, possibilidade de ser abençoado e ter a bênção da fidelidade, como Abraão, que obedeceu de forma corajosa, saiu, escolheu
e no centro da sua vida tinha uma determinação: estar fazendo a vontade de Deus. O exemplo de Abraão nos desafia para que a gente tenha que seguir e fazer a melhor escolha, sempre obedientes a Deus. Coragem para confiar em Deus ante o desconhecido. Imagine o que é poder ser forte e corajoso, não temer, saber que onde os pés pisarem, ali nos será dado segundo as promessas que Deus fez a Josué. A confiança em Deus fez Abraão subir ao Monte Moriá para sacrificar o seu próprio filho. Deus proveu o cordeiro e mostrou ali que ali tinha um homem que obedecia a Deus. Mesmo diante de tudo que aparentemente conflituava, ele estava em obediência. O desafio de enfrentar o desconhecido nos remete à experiência de viver confiando sempre em Deus. Aquilo que parece loucura, um exercício da confiança e da fé, descansando nos propósitos de Deus, nós vamos ver de maneira muito íntima, pessoal, sendo nos confidenciar os segredos de Deus. Ele participa a nós. A Bíblia fala que, no Evangelho de João, que nós não temos sido chamados servo, mas amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Jesus falou que ele tem dito a nós tudo. Ele veio trazer para nós aquilo que o Pai lhe confiou. Coragem para reconhecer nossa dependência de Deus. Precisamos ser fortes, cuidadosos, entendermos que somos escolhidos para andar com e na presença de Jesus de Nazareno. Nós fomos chamados não para ficar dormindo apáticos, calado. Muito pelo contrário, nós temos que nos dispor. Podemos fazer perguntas, podemos até não entender muito bem as ordens, como disse Jesus aos discípulos, para dar comida àquelas pessoas que estavam ao seu redor, famintas. E os discípulos questionaram como, ainda que se comprasse e fosse, não seria possível. Jesus, quando ele dá a ordem, ele tem a solução. Nós temos que tomar posse pela fé. Andando sobre as águas, nós encontramos então a certeza de que Jesus que caminha sobre elas, ele ordena e elas obedecem. Nós temos que entender que uma pecadora perto de um poço, sob um sol escaldante, ela pôde perceber que havia diante dela o Messias. É interessante quando Jesus ele tinha necessidade, ele aproximava-se das pessoas para mostrar seu lado humano. Amar a Jesus é ter um relacionamento com Ele, e isso nos fará capaz de enfrentar os desafios da jornada, mesmo humanamente falando, porque não vem sobre nós, além das nossas forças, tentação, porque Deus é fiel, Ele não permitirá que aquilo seja acima das nossas forças, Ele é fiel, Ele nos orienta, nos ensina por meio dessas experiências essas necessárias e essenciais, não suficientes, porque a suficiência está na dependência que temos de Cristo, em Cristo, de Deus, experimentando a cada momento, na jornada, num relacionamento íntimo com Deus e com o nosso Mestre Jesus, de que a cada dia vencemos problemas, lutas, com fé e coragem, porque nós temos a presença dele. No encontro pessoal, então, com o Mestre, com Jesus, ainda que lágrimas sejam derramadas por nós, ainda que às vezes o medo nos ameace, mas o salmista diz que não vos espanteis com temor repentino, faz parte da nossa natureza.
mas também faz parte da nossa capacidade de refletir a dimensão da revelação que recebemos pela fé, através da palavra, o quanto nós podemos descansar nas promessas de Deus, sabendo que Ele não nos abandona. Não temas, ó pequeno rebanho. Nós somos pessoas importantes para Deus. Quando consideramos e temos essa visão de que a coragem, ela tem uma dimensão de equilíbrio, de possibilidades em que a pessoa lança para longe a temeridade, a covardia, e que essa pessoa então ela pode, com a fé em Jesus e numa base de uma vida constante, uma determinação, tendo como força, como um motor potente que capacita essa pessoa a desafiar e enfrentar todas as situações difíceis da vida. Nesse aspecto, então, nós vamos criando um poder sem limite e avançando de maneira muito ligada àquilo que o próprio Jesus confidenciou àqueles que creem. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ou seja, ele nos participa aquilo que foi dado a ele. E ele nos credenciou para fazer uma obra que a ele foi confiada, porque ele tem o poder no céu e na terra. E com certeza nos ampara, nos conforta. Jesus, como nosso Salvador, a cada passo da nossa vida, Ele nos acompanha, a cada novo desafio está presente. A nossa perseverança, ela não é mérito nosso, mas é a companhia segura do próprio Jesus, que através do caminho, corrigindo sempre, quando necessário, vai nos enchendo de determinação, de coragem, porque nós cremos que somente podemos ser vitoriosos, ou mais do que vitoriosos, na certeza daquele que nos amou, que é o próprio Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus. Coragem, mais do que ausência de medo, significa presença de Jesus a cada momento da nossa vida, nos dando condição de andar com fé e vencer situações que têm toda a justificativa e motivação para produzir medo, mas nós podemos então descansar nesse cuidado e nessa certeza. Sempre podemos afirmar: somos mais do que vitoriosos naquele que nos amou.